Muitas notícias nessa quinta-feira, no final do dia. Esse daqui é o Giro de Notícias. A gente vai falar aqui sobre Freitas, a gente vai falar aqui sobre Gabriel Ávalos e Dantas. Aparentemente 2 reforços chegando no... Reforços é muito complicado, mas 2 jogadores chegando no Fluminense. Reforço, o cara diz se é ou não depois que já tá no clube, né? A gente fala também sobre as possíveis lesões de Martinelli não inventa, não. Sai pra lá. Possíveis lesões de Facundo Bernal e de Lúcio Acosta, tá? Com análise pra gente poder entender um pouquinho melhor. Tudo isso aqui no Raiz Tricolor. Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou o Tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no canal se você curtir aqui o Raiz Tricolor. Vamos embora, tá? A gente abre aqui esse vídeo falando sobre a informação acerca da lesão ou da possível lesão de Facundo Bernal e de Lúcio Acosta, que provavelmente tirou o sono de uma galera. Os jogadores só vão fazer, eu já dou essa informação de cara para poder não te iludir que eu não trago a explicação, não. Os 2 jogadores chegaram nessa quinta-feira, já quase que pela manhã no Rio de Janeiro, né? O time saiu lá de Barueri, teve que voltar até São Paulo para poder pegar o voo de volta. E nessa quinta-feira foi folga dos jogadores, né? Chegaram de madrugada, foi folga pós-jogo. Então eles não foram necessariamente para o CT Carlos Castilho. Mas o caso é, eles vão fazer exames, tá? Eu tô buscando a informação se eles fizeram exames nessa quinta ou vão fazer efetivamente na sexta para poder descobrir a situação de cada um, qual que é o cenário. A situação do Lúcio Acosta, tá? Isso foi informado ontem pelo Zubeldia. O Zubeldia falou na coletiva que o Lúcio sofreu teve uma dor, né? Porque não dá pra chamar ainda de lesão, mas uma dor após a finalização de perna esquerda, uma pancada que ele soltou de perna esquerda. Ele sentiu puxando, o Zubeldia até fala de moléstia no glúteo, mas na verdade ele sentiu a coxa, né? A parte posterior aqui na parte mais alta da coxa esquerda. Preocupa porque sentir após uma finalização e ter continuado em campo depois deixa, né, um pouquinho mais preocupado. A gente que já milita no meio do futebol, mesmo sem ter alguma formação prática do assunto, a gente sabe que isso não costuma ser um cenário muito positivo. Preocupa para a temporada? Não, lesão muscular é normal e acontece ainda mais no Lúcio Acosta, que veio da MLS, né? Um ritmo mais alto, mas com muito menos jogos. Mas, enfim, preocupa principalmente porque a gente tem uma semifinal de Carioca daqui a 3 dias, né? E tem uma possível final de Carioca daqui a uma semana. Então, enfim, claro que inspira cuidados. Sobre o Bernal, aí é uma coisa mais específica, porque é uma questão de joelho, né? Que aí eu acho que precisa do conhecimento mais específico. Tem um perfil muito interessante, confesso que não conheço o dono, tá? Chamado Físio Tricolor. É um fisioterapeuta, não sei se ele é estudante necessariamente. Ele é estudante de fisioterapia e que sempre fala ali algumas coisas, tem muita responsabilidade nas situações de não cravar lesão nenhuma, não. E a situação do Bernal, ele explicou com bastante termos técnicos, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês no cenário geral a parte final aqui do resumo que ele deu, falando que o mecanismo que com certeza ali o chute, né, gerou um estresse na parte medial do joelho e pode ter lesionado o LCM, que é o ligamento colateral medial, e que o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, apesar dele achar improvável, não dá pra descartar, porque o chute, o Bernal vai dar um chute, né? E a combinação de movimentos acabou sendo meio agressiva. E menisco ele não descarta. Então, o cenário é o seguinte. Gabriel, pode ser tudo. Não, é que pela imagem, se for ligamento colateral medial, a gente tá botando aí 1 mês, mais ou menos, tá? De recuperação. E perdeu o Facundo Bernal no momento em que o Hércules se apresenta sem nenhuma condição de jogo no jogo passado. E ainda vem de dores no pubis, lesão muscular, Nonato com lesão muscular. Seria um dano muito grande. Em que pese o Otávio ter feito bom jogo contra o Palmeiras. Então, pelo menos, quem sabe o Otávio não chegou finalmente no Fluminense. Vamos ficar de olho e apurando. Se tiver, talvez no final desse vídeo eu traga informações que eu tô aguardando algumas respostas para saber se fez o exame hoje, alguma coisa assim. Mas existe a oportunidade aí, realmente, para escalação. Vou gravar um vídeo depois falando sobre essa questão da escalação do Fluminense, como escalar sem Lúcio e sem Bernal, uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade para
o Otávio. E pode ser uma oportunidade para você também a jornada Python da hashtag treinamentos. A hashtag treinamentos é uma das... Você vai admitir que esse link foi bom. Esse gancho aí foi bom, você vai admitir e você vai prestar atenção no ad agora, tá? Vai dar essa moral. A hashtag treinamentos é uma das maiores escolas online da América Latina, com cursos práticos focados em mercado de trabalho, tá? Focados no mercado mesmo. Excel, Power BI, Python. E tem uma didática muito simples, sendo 100% online, tá? Com projetos ali reais, é bem interessante. E eles estão agora com a jornada Python, que são 4 dias com 4 projetos completos em Python. Tudo ali passo a passo, linha por linha, bem didático, assim, e sem pré-requisito. A ideia é pegar projetos que realmente contam ali para o mercado de trabalho, tipo automação de tarefas, chatbot com IA em tempo real, e ainda tem apostila, suporte para dúvida, certificado. É uma parada bem interessante. A próxima edição da Jornada Python vai rolar entre os dias 2 e 5 de março e é totalmente de graça, tá? Gratuita. Se você quer aprender Python, uma linguagem de programação das mais importantes nos dias de hoje, dá um salto na sua carreira, você usa o link aqui, tá na descrição, ou o QR Code que tá aqui na tela também, já tá aparecendo aí desde o início, para você garantir sua vaga e aproveitar a oportunidade. Agora vamos lá, vamos falar sobre o mercado do Fluminense. A gente começa com informações acerca do Gabriel Ávalos. As notícias que vêm da Argentina, lá da TIC Sports, são de que o Fluminense e o Independiente tinham reuniões, porque a notícia é de um pouquinho mais cedo, agendadas para esta quinta-feira sobre Gabriel Ávalos. Então é muito provável que a gente tenha informações em breve sobre essa situação. O objetivo do Fluminense é chegar a um acordo que satisfaça os argentinos dentro do financiamento dos 3 milhões de dólares, tá? Que o Fluminense ofereceu. E o Fluminense teria oferecido 3 anos de contrato para o jogador. Eu não vou falar mais aqui especificamente, gastar muito mais tempo aqui, reforçando a questão do Gabriel Ávalos. Vou resumir em 30 segundos, a minha opinião, se muito. O Gabriel Ávalos não é tão ruim quanto parece para a torcida do Fluminense. Mas ele está parecendo ser pior do que é, de fato, porque a diretoria do Fluminense não foi competente o suficiente para lidar com a necessidade, de contratar um centroavante que seja um nome que vá deixar a torcida tranquila. Ao contrário disso, jogaram mais gasolina nessa situação ao próprio presidente prometer isso em coletiva. E não só isso, mas nos bastidores ter a garantia de que vai contratar, e lembrando, terça-feira agora fecha a janela internacional. E 2, obviamente, isso passa também por uma expectativa de um ano mais positivo da torcida. Então, se a torcida está enchendo tanto o saco e está sendo tão criteriosa com a contratação de um centroavante, significa que a torcida não está disposta a querer contratar qualquer um e que ela sim está acreditando no time. A reclamação acerca da contratação de um centroavante que não seja um jogador de muita qualidade é um depósito de confiança da torcida no time atual. E o time vai desde os jogadores, passando por comissão e pela diretoria, de saber que o Fluminense tem condições de ser campeão de algo nesse ano. Então, o Gabriel Ávalos, ele vai chegar aqui e não vai fazer nenhum gol porque ele não sabe nem dominar a bola? Não. O Fluminense vai pagar 3 milhões de dólares, dá 3 anos de contrato, 2 mais 1 pela informação que a gente tem, e contratar um atacante de 35 anos que fecha o contrato no final do ano. Eu só imagino, aqui para provocar reflexão acerca do Gabriel Ávalos, a gente falar dos Dantas, eu só imagino o seguinte: se o Fluminense tivesse recebido uma proposta de 3 milhões de dólares por um centroavante de 35 anos e que acabasse o contrato em dezembro e esse centroavante quisesse ir, a justificativa que seria utilizada seria que era uma ótima proposta. Eu consigo ver o Mário Bittencourt falando isso. Gente, era uma ótima proposta de um jogador que vai sair no final do ano de graça. Daqui a 3 meses pode sair, assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então a gente fez a venda porque o valor é interessante. Ou seja, é interessante para vender, mas para comprar, aí, né, tudo depende da forma como você olha, né? Enfim, é complicado. Sobre o zagueiro Dantas, as informações mais recentes são da Gabi Marino, lá da Band, e do GE. Globo da Bárbara Mendonça, de que o Botafogo recebeu uma contraproposta do Novo Horizontino pela proposta que ele fez pelo zagueiro Dantas, tá? Essa proposta está sendo analisada pelo John Textor, porque o Botafogo já tinha negociações com o jogador e o Fluminense entende que
a situação ainda pode ser remediada, de que o zagueiro pode sim vir para o Fluminense. Conforme o Lessa deu de informação na última terça-feira, o Fluminense negociou e tem negociações, ou seja, tem acertos avançados ali com a situação do jogador. Só que formalizar uma proposta, em alguns casos você formaliza a proposta, é o início da negociação. Em outros casos, você se acerta e depois formaliza a proposta. A situação atual é a seguinte: o Novo Horizontino pede 3 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. Essa informação do Marcelo Neves, tá? Só que quer esse dinheiro à vista. E o Botafogo trata a negociação como avançada, o Fluminense trata como esperança de conseguir contratar o jogador. Me parece ser um bom zagueiro, me parece ser um reforço que seria interessante para o futuro. E para o presente também, mas para o futuro é que não é em relação apenas a essa temporada, né? Como seria o Gabriel Ávalos. Fato é que o Fluminense, que sonhou tanto com contratação de zagueiro e centroavante, está gastando 6 milhões de dólares agora, né? Se for contratar de fato o Dantas pelo valor e o Gabriel Ávalos por esse valor. Você está satisfeito com o gasto que foi feito e a contratação que está sendo feita? Diz aqui embaixo. Para poder fechar duas curtinhas. Uma informação lá da Central Fluminense é de que o Freitas renovou seu contrato porque garantiu um aumento salarial porque atingiu uma das metas do seu contrato. Tá? O Freitas chegou ao Fluminense no início do ano passado e no seu contrato tinha uma marca de, quando chegasse a X jogos, tinha que ter 80% de participação como titular num determinado período. Com esse atingir dessa marca, o Freitas tem ali um aumento salarial. Eu vou falar aqui, cara, eu sei que o Freitas passa longe de um zagueiro que a gente queira ver jogando pelo Fluminense, mas assinou o contrato, tem que dar o aumento, não tem o que fazer. E de fato, se esse valor ele era considerando a possibilidade do Freitas se lesionar ou não jogar por aqui, isso, o Freitas tem um mérito do cacete, fisicamente é implacável, né? O cara não se lesiona, o cara não fica de fora, não fica gripado, não tem nada, joga todo o jogo que está sempre disponível. Tem 70 jogos em praticamente um ano só. E outra para fechar é que o Lescano já está no Paraguai, inclusive já até deu entrevista lá no Paraguai, falando que está muito feliz e etc. Essa entrevista foi na quarta-feira, está lá para fechar com o Olímpia. O Fluminense não se manifestou ainda sobre o caso, porque ele precisa assinar com o Olímpia e, enfim, ser concretizada a negociação lá para o Fluminense se manifestar. Teve gente falando assim, pô, o cara já até viajou e o Fluminense não falou nada. Exato, porque ele é jogador do Fluminense e foi para lá para fechar o contrato. Se chega lá e ele não fecha com o Olímpia, não dá em nada, ele volta pra cá e segue sendo jogador. O erro talvez é do próprio Lescano já dar entrevista como jogador do Olímpia antes de ser anunciado. Mas enfim, o cenário lá é de um empréstimo até dezembro. O Rubem Lescano vai pro futebol paraguaio, conforme a gente informou lá no ano passado. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve, tamo junto, até a próxima, valeu.